noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos e com todas, amém? Quero convidá-los e convidá-las para juntos pensarmos na palavra de Deus, com base na epístola de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, a partir dos primeiros versículos. Diz assim o texto da palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobro, inconstante em todos os seus caminhos. Meus irmãos e irmãs, nós entendemos que a vida nos coloca frente a múltiplos desafios. Continuamente somos colocados diante de situações que provam a nossa fé. E quando nós avaliamos a vida, percebemos a necessidade de aprender a viver a vida a partir das adversidades e das situações que testam a nossa confiança em Deus. Esse momento que Tiago escreve essa carta, há uma dispersão do povo de Deus, e Tiago escreve essa epístola, e o autor, ao escrever, ele se descreve como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele coloca-se na condição de alguém que na vida se dispõe a servir, primeiro a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. E quando nós conhecemos e aprofundamos o nosso estudo sobre a vida de Tiago, e aqui nós temos Tiago, que para muitos é o Tiago apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João. Para outros, esse Tiago é irmão de Jesus, filho de José, que cresceu na carpintaria. Há algumas contradições, e alguns estudiosos pendem para um lado e outros para outro, mas entendemos que esse Tiago era líder da igreja de Jerusalém, muito querido por todos os habitantes de Jerusalém, estimado tanto pelos cristãos e pelos judeus, e foi levado à morte em aproximadamente o ano 62 depois de Cristo. Mas ele escreve àqueles irmãos da dispersão, falando sobre algo que é muito inerente à vida: as provações, as lutas pelas quais passamos, e que nós precisamos olhar para a vida como oportunidades dadas por Deus, para que nós possamos comprovar o quilate da nossa fé, o valor da nossa fé. E eu quero nesta noite compartilhar com vocês sobre o tema: Deus testa a fé do seu povo. Em determinado momento da vida, eu e você somos testados, mas não para sermos reprovados. As tentações vêm para nos lançar no chão e nos levar à queda,
mas as provações são permissões divinas para que nós possamos revelar até que ponto nós estamos firmados em Deus. E Tiago vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Não é uma provação, são várias provações. E nesse exato momento, as nações, o povo de Deus está passando por uma prova. Estamos sendo testados, e está sendo avaliada a dimensão, o nível de fé que nós temos em Deus. Deus testa a nossa fé, a fé do seu povo. Nesse exato momento, a fé de cada um aqui está sendo testada. E Tiago vai dizer, não porque ele era masoquista, não porque ele gostava de sofrer, ele vai nos dizer que nós devemos ter grande alegria quando passamos por essa provação. É uma forma de enxergar a provação diferente de muitos. É nós olharmos para a provação como uma abertura, como um parênteses na vida, para que nós possamos reagir de maneira que Deus possa olhar para nós e possa ver em nós uma expressão de profunda confiança e apego em quem é Deus e naquilo que Deus pode. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos considerar, e para esses momentos desafiadores da vida, considerar que as provações, ela têm os seus benefícios. Então, meu irmão, em meio às lutas, à adversidade, às pelejas que muitos estão enfrentando, olhemos para ela não com tristeza, mas procuremos enfrentar qualquer sentimento de ansiedade, de medo ou de tristeza, olhando para a palavra de Deus e vendo o que a palavra de Deus nos recomenda. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações. É tempo de provação, mas é tempo de alegria, não é tempo de tristeza. No meio da prova, nós temos a oportunidade de passar por ela, regozijando no Senhor, porque o Senhor está dando para nós um tempo para nós revelarmos o quanto nós estamos firmados em Deus. E Tiago vai dizer que nós devemos ter por motivo de toda alegria, não é qualquer alegria, é uma alegria totalmente jubilosa, não por causa do que ela é, do que a provação é, mas por causa do que ela produz. Você fica alegre não por passar pela provação, mas você fica alegre por aquilo que a provação pode revelar, pelo fruto que ela pode gerar na sua vida. A alegria é fruto da maturidade, daquela pessoa que está madura em Deus, e é uma maturidade espiritual, porque a pessoa está em harmonia com Deus, ela está conectada com Deus, e aí ela demonstra a alegria. É a alegria de uma alma, mesmo sob circunstâncias mais adversas. A Bíblia nos conta sobre Jesus com seus discípulos, depois de um dia de ensino, e Jesus chama os seus discípulos para entrar no barco, e eles vão de um lado para o outro do lago de Genezaré, o lago da Galileia, e no passar por esse lago vem uma tempestade, e os discípulos começam a ficar apavorados, ficam desesperados, e ele chama Jesus que estava na popa dormindo, diz para Jesus: não se te dá que pereçamos, o Senhor não se importa, vai afundar o barco, nós vamos perecer. E Jesus se levanta, repreende o vento e traz bonança, e eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas Jesus diz aos seus discípulos: por que não tem de fé, homens de pequena fé?
Naquele momento eles tinham a oportunidade de revelar a fé deles em Deus e aquilo que eles já tinham aprendido com Jesus. Esse é o momento para nós, no meio das provações, sermos aprovados no exercício da nossa fé, e devemos fazer isso a partir de uma alma conectada com Deus, de uma alma enlaçada com Deus que cuida de nós. E ele fala assim, Tiago vai dizer: tende por motivo de toda alegria passarem por várias provações. É um teste da nossa fé, que não é só uma aprovação. Aquele povo estava sendo testado, havia uma perseguição sobre os cristãos, os judeus que tinham se convertido ao cristianismo e a Jesus naquela época, e eram várias provações, eles estavam dispersos. Diferente desse tempo, que muitos são recomendados ir para casa, eles tinham deixado a casa deles, e os crentes judeus sofriam a oposição da comunidade judaica, porque eram taxados de traidores, porque eles tinham abandonado a fé no judaísmo e se tornado seguidores de Jesus, e eram considerados traidores, e eles estavam passando por perseguição, e no meio daquela perseguição, Tiago via como oportunidade deles se alegrarem e revelarem a grandeza que eles tinham de firmeza em Deus. E aí o texto vai dizer das provações, que elas promovem benefício, elas promovem a glória de Deus. Benefícios que as provações promovem: primeiro, a glória de Deus. Por meio da prova você pode glorificar a Deus. A Bíblia diz que um dia Jesus estava com seus discípulos e alguém veio avisá-lo que o seu amigo Lázaro estava enfermo. E ele demora-se para ir para alguns, mas ele sabia que ia chegar no tempo de Deus, no tempo certo, porque Deus nunca chega atrasado. E quando os discípulos perguntam e ficam naquele ambiente questionando, ele diz: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. A prova, o teste que nós passamos é para que nós, por meio da provação, possamos glorificar o nosso Deus. As tribulações servem para nós exaltarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Está passando pela prova, é uma oportunidade de você exaltar o Deus que você crê e que você se rendeu a Ele. Também as provas, os testes nos ensinam a vontade de Deus. Muitas vezes no meio dos testes nós gostaríamos que Deus pudesse suprimir, retirar o teste. Não, agradeça a Deus porque você está sendo testado, e peça para Deus dar para você capacidade de passar por esse vento, por essa tempestade, não a partir da sua vontade, mas a partir da vontade de Deus. Lembre-se de Jesus, quando ele estava ali no Getsêmani, agonizando, e ele pede para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a vontade de Deus. Prova é para você glorificar a Deus, e prova é para você, no meio dela, descobrir qual é a vontade de Deus. Quantas vezes no meio da prova a gente quer que Deus suspenda a prova, retire a prova? Não, fala: Deus, glória ao Senhor pela prova, pelo teste, porque eu vou sair aprovado nesse teste. Se você está passando por prova, por luta, creia que é uma oportunidade de você descobrir como Deus quer que você passe, descobrir qual é a vontade de Deus. Estava dizendo pela manhã, irmãos, que quando o povo de Deus foi testado no deserto, sabe que o que o povo de Deus demonstrou e manifestou? Murmuração, queixume. Não é hora de você se queixar, não é hora de você murmurar, mas é hora de você pedir a direção e a iluminação de Deus, para que no meio das investidas do mal, no meio da prova, você possa glorificar e exaltar o nome do Senhor, e sair da prova da maneira que Deus gostaria que você saísse. As provações levam-nos a Deus para obter a ajuda de Deus, né? Quando chega a prova,
é comum a gente orar mais. Tem muitas pessoas que no momento da prova se afastam de Deus, esfriam. Mas eu louvo a Deus por esta igreja, porque você está aqui nesta noite, casa cheia. Isso quer dizer que no meio de toda a tempestade, no meio de tudo isso que está acontecendo, você está se aproximando de Deus, você está buscando a Deus, os seus olhos estão postos em Deus, porque a resposta, a nossa ajuda, o nosso auxílio vem do alto. O salmista disse assim: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. No meio da prova, a nossa ajuda, a nossa resposta, a solução e a esperança vem do alto. A prova, ela tem um benefício, porque ela nos conduz a Deus, ela nos leva mais a Deus. Tem muitas pessoas, e isso não é com todas as pessoas, que é no meio da prova que ela passa a buscar a Deus. Quantas pessoas que às vezes, quando a vida estava tudo bem, ela se afastou de Deus, e agora nós percebemos, irmãos, que não tem outra saída para nós. Agora é a hora do povo de Deus mais do que nunca buscar a Deus. Muita gente esfriando por aí, mas eu louvo a Deus, porque aqui na Gerar eu vejo gente buscando a Deus, se aproximando de Deus, querendo mais de Deus. Meus irmãos, nesse tempo que nós estamos enfrentando essa pandemia, já foram 3 quarentenas de oração, já foram atos proféticos, e nós não paramos, não vamos parar. Sabe por quê, irmãos? Nós entendemos que só Deus para nos sustentar, só Deus para nos livrar, e nós precisamos desse Deus que nos criou, que nos salvou, e mais do que nunca nós precisamos estar firmes na presença desse Deus, no meio da prova. Que esta prova, que esse teste, que esse momento difícil que a humanidade está vivendo, e que eu e você estamos vivendo, nós estejamos cada dia mais firmados na rocha que é Cristo Jesus o Senhor. É hora de firmar, é hora de demonstrar a sua fidelidade, é hora de você demonstrar o seu compromisso com Deus. Quanta gente naufragando na fé nesse tempo, mas existe uma geração que Deus está no meio da terra, olhando para ela e encontrando os fiéis da terra no meio da prova. São os Daniéis de Deus, são os Davis de Deus, são os Josués de Deus, são os Ananias, Misael e Azarias, são os Gideões de Deus. E Deus escolheu você para ser alguém que é visto lá do alto, visto por Deus como homem de mulher que no meio da prova mostra o valor da sua fé. É hora da fé, é hora da fidelidade, é hora da confiança nesse Deus que governa e rege todas as coisas. A prova deve nos aproximar de Deus. Quantas pessoas que nós vemos na Bíblia, que no meio da prova elas se aproximaram, elas se lançaram aos pés de Jesus. Elas nos ensinam também a obediência a Deus. Às vezes, quando está tudo bem, nós temos facilidade para viver uma vida de independência de Deus. Nós assumimos o controle da nossa vida e falamos: eu não quero saber de Deus. Mas quantas pessoas que no meio da luta e da peleja, elas se voltam para Deus e entregam o controle da vida delas nas mãos de Deus, e passam a obedecer a Deus só depois da prova. Meus irmãos, eu estava dizendo agora para a equipe de louvor, para a equipe de marketing, para o grupo de intercessão, que nunca vimos um tempo como esse. Fora tudo que está acontecendo aí desse vírus, nunca vimos tantas pessoas tendo a sua vida ceifadas. Tenho 20 e poucos anos de pastor desta igreja, irmãos, nunca recebi tantos pedidos de oração. Ora por esta família, tem alguém enfermo, ora por essa família, perdeu um parente. Só hoje mesmo, irmãos, meu WhatsApp foi invadido por tantos pedidos de oração de pessoas. Você entra no Face, irmãos, e você vê pessoas partindo, pessoas morrendo. Há uma visitação dos céus na terra, irmãos. O anjo da morte está passando na terra. Não é hora de você esfriar,
recuar. É hora de você pedir a Deus a direção para a sua vida. É hora de você estar alinhadinho com a vontade de Deus. Não é hora de você recuar mais do que nunca. É hora de você estar ajustado com o propósito de Deus para a sua vida. Não tem outra saída para nós. É hora de nós sermos aprovados na fé. Não tem outra saída para nós. É hora de obedecermos a Deus e descobrirmos em Deus qual é o propósito de Deus para a nossa vida. No seu casamento, como filho, como pai, como esposo, Deus está chamando e chacoalhando o mundo para levantar uma geração de gente comprometida com Ele. Não é crente frouxo, não é qualquer tipo de crente, mas é um crente que revela a sua fé no meio da prova. Dá glória a Deus quando tudo está bem. Quando nós recebemos uma bênção, é muito fácil. Dá glória a Deus quando todo mundo está aqui no coletivo, às vezes cantando, gente dançando, e está sem essa tempestade que nós estamos enfrentando. É mais fácil. Mas é difícil dar glória a Deus no meio da circunstância adversa. Mas eu creio que nesse tempo, no tempo de turbulência, Deus está realmente levantando uma geração de gente que agrada ao coração de Deus, de gente temente a Deus, de gente comprometida com a santidade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra no versículo 3 diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Significa que nós somos testados ou aquilatados. A palavra provação da vossa fé, uma vez confirmada, quer dizer que a fé, e nesse caso aqui, indicava o ato de aquilatar a autenticidade das moedas, para ver se a moeda era verdadeira. As provações testam a validade da minha e da sua fé, se realmente nós somos sinceros na nossa fé. Quanta gente vivendo de fachada. Como é fácil ver o povo de Deus cantando, como é fácil ver o povo de Deus louvando. E hoje nós vemos que no momento da adoração, às vezes as pessoas se reúnem, pessoas cantam, pessoas louvam, pessoas saltam, mas no momento da prova, no momento que a pessoa às vezes está num quarto sozinho, às vezes enfrentando os sinais e os sintomas de uma enfermidade, é aí que deve saltar a fé que você tem em Deus. Quando alguém está enfermo na sua casa, é hora de você se levantar e dizer: eu sou um homem, eu sou uma mulher de fé. Se você está vendo alguma turbulência, se o vento está soprando na sua família, levante-se em fé. É hora de você revelar realmente o valor e o quilate da sua fé. É hora de você provar que é sincero aquele louvor que você canta aqui na igreja. É hora de você mostrar vitalidade espiritual e demonstrar santidade e verdade nos princípios que você prega, que você defende. O Tiago vai dizer: a fé, quando ele fala que nós somos provados na fé, e que essa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ele fala de uma fé subjetiva, como exercício pessoal de confiança em Deus. Aqui a igreja cheia, gente em pé lá no fundo, cada um aqui tem uma experiência com Deus, cada um aqui tem um nível de fé com Deus. Você pode estar do lado de uma pessoa que ela é uma pessoa cheia de fé, é uma pessoa investida de fé, mas você pode estar do lado de uma pessoa que ela está em fraqueza de fé. E eu profetizo nesta noite que esse ambiente se torne um ambiente gerador de fé, de estímulos de fé. Você está ouvindo esta palavra para você sair marchando daqui como um homem forte e cheio de fé. Porque a fé é um exercício pessoal de confiança em Deus, e é como o salmista fazia, e o que Tiago nos recomenda a olhar para a palavra e para a sua orientação nesta noite. Deixa Deus, o Espírito Santo, injetar fé em você, e que possa essa fé suspender o medo, a desconfiança e a dúvida, porque onde existe às vezes incerteza, desconfiança e dúvida,
Deus não opera. Quando nós olhamos para Jesus e o seu ministério, eu vejo Jesus se movimentando em direção das pessoas. Um cego em Jericó, quando ele fica sabendo que Jesus está passando, ele se move em fé e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E as pessoas o repreendiam para que ele se calasse, mas a fé daquele homem é colocada para fora, e ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E isso fez com que Jesus parasse, e levam aquele homem até Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que tu queres? E ele diz: eu quero ver. Sabe por que aquele homem chegou? Sabe por que a história daquele homem está aqui na palavra de Deus? Porque ele foi movido em fé, porque ele foi movido em fé. É hora de fé na terra. Confirme o valor da sua fé. Precisamos outorgar o cuidado da nossa alma a Deus. Quantas almas inquietas, agitadas. E o salmista, no Salmo de número 55, versículo 22, diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Estava falando com uma pessoa que está com Covid internada, e aí eu fiz uma ligação, e quando nós estávamos conversando, eu disse: olha, a palavra é esta: confia os teus cuidados ao Senhor. Foi essa palavra que eu disse para aquela pessoa que estava internada. 1 Pedro 1,6 diz assim: na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Tem muitas coisas preciosas no meio da igreja do Senhor Jesus. Eu olho para esta igreja e vejo pessoas com muitas habilidades. Eu olho para esta igreja e vejo pessoas com muitas competências. Isso é uma riqueza incomparável. Pastorear uma igreja como essa traz prazer e regozijo ao pastor, de pessoas que vivem uma vida e buscam viver uma vida de integridade, de santidade, de pessoas com quantas virtudes, tantas qualificações. Tudo isso é importante, a sua competência, a sua disposição de servir. Mas uma coisa que Deus, quando a vida te espreme, Ele não quer ver a sua competência, Ele não quer ver a sua habilidade, da sua voz no louvor, da voz do pastor pregando, da voz do irmão tocando, da voz da irmã lá no louvor, lá na técnica do som, dos irmãos recebendo ali no ministério de culto as pessoas que chegam. Na hora que a vida te espreme, o que você tem que colocar para fora é a sua fé em Jesus Cristo. Na hora que a enfermidade bate à sua porta, na hora que às vezes a crise financeira chega na sua casa, na hora que o desemprego e a economia faz com que você seja despedido, sabe o que Deus espera de você? A sua fé focada nele, voltada para Ele, porque tem um Deus do céu que abre porta ainda, tem um Deus do céu que continua fazendo milagre. É tempo de prova, mas é tempo de fé. Tende por grande gozo o passar por várias provações. Deus está nos dando uma oportunidade para revelarmos a grandeza e o valor da nossa fé, para que isso, e olha aí, Pedro vai dizer: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, o ouro perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando você, no meio das tormentas da vida, passa por isso, revelando uma grande confiança em Deus, Deus é louvado por causa da sua reação e por causa do seu comportamento diante da prova.
Tiago vai dizer que essa fé precisa ser confirmada. Tiago diz assim, versículo 3: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Essa fé confirmada é uma fé que suporta com fidelidade. Quanta gente hoje no evangelho não suporta uma provinha e já fala: eu vou desistir, já deixa de vir na igreja, já deixa de fazer parte, já deixa de orar, já deixa de se relacionar com Deus. Mas essa fé, ela é confirmada e ela produz algo, ela realiza algo, ela produz perseverança e pode ser entendida com paciência. É uma resistência fiel e constante debaixo dos testes. Está testando, e Deus no meio desse tempo olha para você e vê você resistindo, e o teste vem vindo, e a luta vai sendo acirrada, e você vai resistindo, e vai demonstrando a sua fidelidade, e pode vir os ventos, pode vir o fogo, pode vir a luta, e você está ali resistindo, resista à pressão, resista às investidas malignas contra a sua vida, e demonstre constante fidelidade a Deus. A paciência torna a inquirição espiritual bem sucedida. Quando você persevera, quando você é paciente, o seu teste no final faz com que você seja bem sucedido, que você seja aprovado. Aí o Salmo de número 40, versículo 1, nós temos o salmista dizendo: esperei com paciência pelo Senhor. Está impaciente? É um tempo difícil. Às vezes nós vamos usar essa máscara, dá vontade de tirar e jogar, dá vontade de abraçar as pessoas, voltar àquele tempo onde nós tínhamos aquele abraço, aquela afetividade, podíamos estar celebrando juntinho, perto. Às vezes isso vai trazendo um certo nível de impaciência, mas agora é a hora da paciência. E o salmista diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E olha o versículo 2 que ele diz: também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Tem um momento que a gente não precisa ter tanta paciência, tem um momento que a gente não precisa perseverar, mas agora é hora de paciência, agora é hora de perseverança, porque quando nós perseveramos, nós vamos colher o resultado da nossa paciência. Porque sem paciência não podemos aprender as lições que a vida nos ensina e não conseguimos amadurecer. Quantas pessoas hoje estão experimentando os efeitos e as consequências de determinadas ações na vida, escolhas na vida, que deveria ter paciência, que deveria ter esperado a direção de Deus, a orientação de Deus, a condução de Deus, mas não teve paciência, não perseverou na fé e tomou a direção, tomou as rédeas da sua vida e fez do seu jeito. E era o momento para você ter paciência, era o momento para você esperar por Deus, e você não esperou, e hoje você está colhendo as consequências dolorosas e perdeu a oportunidade de colher os frutos da paciência. O salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor, e diz que Ele ouviu o seu clamor e tirou ele daquela cova, daquele charco de lodo, e colocou um novo cântico. Espere com paciência, é hora de perseverar, é hora de ser paciente. Talvez você veio para cá nesta noite e você está impaciente, e você quer agir segundo o seu entendimento, segundo as suas forças, segundo a sua compreensão. Paciência, espere o momento certo e prove a sua fé, que a sua fé é uma fé perseverante, que sabe experimentar a direção de Deus. E ele diz assim, versículo 4: ora, a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, em nada deficientes. A perseverança ou paciência, ela tem uma obra a realizar, o aperfeiçoamento. Passamos por tribulações, passamos por provações, devemos ter grande gozo, porque é uma oportunidade para provarmos a nossa fé.
Na fé nós podemos experimentar o fruto dela, se ela for confirmada, a paciência e a perseverança, vivendo, demonstrando e produzindo paciência e perseverança, somos aperfeiçoados. Ninguém é perfeito, somos chamados à perfeição. Quando você vem para Jesus, você entra num processo de aperfeiçoamento, e para que você seja aperfeiçoado, Deus vai testar a sua fé, Deus vai testar a nossa fé, para que nós possamos revelar realmente até que ponto nós estamos firmes na nossa fé em Deus. E aí, nesse processo de sermos aperfeiçoados, nós somos transformados de glória em glória. E aí tem algo que Paulo diz lá em Romano, que lá no capítulo 5, versículo 3, ele diz o seguinte: e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A tribulação produz a perseverança. Quantas pessoas que você olha para ela na vida, quando ela estava sendo testada, quando ela estava tendo a oportunidade de revelar que ela era uma pessoa paciente, perseverante, ela desistiu, desanimou, ela jogou todo o projeto de Deus para a vida dela no chão, e ela não alcançou o que Deus gostaria que ela alcançasse. E Paulo vai dizer que a tribulação produz a perseverança, e ele diz: nos gloriemos na tribulação, porque ela tem o fruto, e a perseverança, ela produz experiência. Quantas pessoas aqui, mais de idade, que já tiveram tantas experiências de luta, de prova, que você não tem ideia, e que você nem imagina o que ela já passou, mas ela está em pé, ela está aqui hoje, glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque ela tem experiência para contar para você, de que ela perseverou, que ela não desistiu, que ela foi adiante. É hora de você ter experiência, e a experiência, ela só é possível ser uma experiência de triunfo e de vitória, quando você dá glória a Deus pela tribulação que você está passando, está sendo paciente no meio dela. Paulo diz: e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora Tiago vai lançar mão de 3 expressões ao referir-se ao progresso espiritual. Versículo 4: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. A estrada do aperfeiçoamento é pavimentada pelas tribulações. Não ache que você vai ser aperfeiçoado sem ter tribulação. Não ache que a vida cristã é uma vida de água de coco e de rede lá no Nordeste, irmão Damião. A vida cristã, ela tem combates, ela tem luta. Por isso que Paulo no final da vida diz: combati o bom combate. A vida cristã exige de nós disposição para lutar as grandes guerras da vida, e tem guerra que jamais você pode perder. Tribulação surge, são oportunidades para você enfrentá-las pela fé. E essa estrada de aperfeiçoamento, ela é pavimentada pelas tribulações, para que no meio das tribulações nós possamos comprovar que a nossa fé não é uma fé deficiente. Quantas pessoas que quando você avalia a fé dela, ela é uma fé deficiente? A Bíblia nos mostra muitos momentos que Jesus diz para algumas pessoas: nunca vi fé assim em Israel. E em outros momentos Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: isso não aconteceu porque vocês têm pouca fé. Hoje, na avaliação da sua fé, será que você teria uma fé aperfeiçoada, uma fé numa condição de aprovação divina, ou você está com deficiência nesse processo de aperfeiçoamento? Nós precisamos ter uma fé sem imperfeições nas qualidades morais,
e também na nossa busca de constatação e de revelação para Deus, para que Deus possa constatar que nós estamos firmados nele, no poder dele, na capacidade dele de poder olhar para nós e ver em nós o compromisso que nós temos de confiança no Deus que rege todas as coisas. É um momento onde Deus está passando na terra e Ele está identificando aquelas pessoas que no meio da prova, no meio da luta, no meio dessa ceifa, dessa colheita, o que nós temos dentro de nós. Quantas pessoas, quando Deus faz um raio-x, quando Deus faz uma avaliação da alma dela, encontra desespero, encontra dúvida, encontra desânimo. Deus quer, no meio das provas, encontrar em você a alegria pela oportunidade que Deus te dá de confirmar diante de Deus o quanto você crê nele e o quanto a sua vida está sustentada nele. Quanto mais prova, quanto mais luta, é hora de você perseverar, é hora de você ser paciente e demonstrar honra e glória a Deus. Momentos de bonança, exalte a Deus e glorifique a Deus. Momento de testes e de prova, engrandeça e glorifique a Deus por meio da sua fé. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, porque esse momento que nós estamos passando na terra é o momento que o Senhor nos permite revelar, manifestar o valor da fé que nós cultivamos no Senhor. Quantas pessoas, ó Deus, nesse momento desanimadas, esfriando na fé. Quantas pessoas neste momento, ó Deus, apegando-se mais ao Senhor, orando mais, buscando mais ao Senhor, revelando uma confiança maior em Ti, ó Pai. Que o Senhor aumente a fé de cada um que está aqui nesta noite, daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que estão nos assistindo, daqueles que assistirão esta mensagem, ó Pai, e que essa pessoa possa ser renovada na sua fé, que essa pessoa possa ter a sua fé acrescentada, e pela fé no Senhor Jesus Cristo, no nome que é sobre todo nome, eu profetizo, ó Deus, a cura de muitas pessoas, ó Pai, que nesse momento estão enfermas, nesse momento, ó Deus, estão com as portas fechadas, ó Deus, para o trabalho. Que o Senhor possa abrir a porta para o teu povo, ó Deus, que o teu povo se mova em fé neste momento, ó Pai, que todo resquício de medo, que todo, ó Deus, temor diante da realidade, possa, ó Deus, ser suprimido, arrancado do coração do teu povo, e que o Senhor gere fé, que o Senhor gere perseverança, que o Senhor traga paciência, que o Senhor, ó Deus, levante um povo, ó Deus, aperfeiçoado na fé nesta noite. Pai, em nome de Jesus, vai visitando os hospitais, vai visitando aquelas pessoas, ó Deus, que estão isoladas, aquelas pessoas que estão em distanciamento social. Visita a cidade de Cuiabá, o bairro Jardim Santa Isabel, visita, ó Deus, as famílias da Gerá, que a tua mão cheia de graça e de poder possa trazer, ó Deus, milagre, restauração, ó Deus, saúde plena. Abençoa o teu povo, ó Deus, economicamente, espiritualmente, renova a fé do teu povo, e que o Senhor levante um povo, ó Deus, determinado, destemido, ousado, e que marcha, ó Deus, revelando uma fé que glorifica e resulta em louvor e glória ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, e o povo de Deus diz: pode aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos dar continuidade.